Mas queria colocar, ministro, que as projeções que Vossa Excelência colocou aqui, Vossa Senhoria colocou aqui, elas não me parecem projeções técnicas, porque ao longo do tempo, como já foi colocado aqui, as projeções do governo para a economia não se estabelecem. Então parecem que são projeções que são mais peças de marketing do que projeções mesmo da economia. Eu coloquei aqui, eu me senti aqui contemplado pelos parlamentares que me antecederam em algumas das colocações que foram feitas pelos parlamentares, ainda que não tenha me sentido totalmente satisfeito pelas suas colocações. E gostaria, até como membro suplente da CPI, da Petrobras, de colocar para Vossa Senhoria sobre o maior estelionato eleitoral da história desse país e que está passando quase que despercebido por esta casa. Pior do que o escândalo, aí eu vou usar o trocadilho porque o PT usou com o companheiro Aécio, pior do que o escândalo de Passa Dilma é a refinaria de Bacabeira. Arroxo Neves. Fique à vontade, companheiro. Arroxo Neves. Pior do que o escândalo de Passa Dilma é o escândalo da refinaria de Bacabeira, no Maranhão. A refinaria de Bacabeira levou o presidente Dilma, o presidente Lula, a então ministra Dilma, um aparato gigantesco da Petrobras para o Maranhão, se gastou milhões e milhões com propaganda no Maranhão, apenas para reeleger a governadora Rosiana Sarney e para que a presidente pudesse fazer, na onda da instalação da refinaria de Bacabeira, a sua campanha eleitoral, que aí a gente está falando de campanha eleitoral no Maranhão. Isso foi muitíssimo bem ilustrado pelo jornal O Globo, no último domingo. Eu tenho aqui nessa comissão, na Comissão de Fiscalização e Controle, um requerimento para uma vistoria na refinaria do próximo dia 23. E ali, a imprensa e os parlamentares que puderem nos acompanhar nessa vistoria vão perceber que o estrago feito, primeiro, com a consciência do povo do Maranhão que acreditou num golpe político, num golpe eleitoreiro do PT contra o estado mais pobre da federação. Foi um golpe... Um minuto, deputado. Eu pedi que você agregasse os outros três. Você não decidiu, falou que ia pensar. Então você agregar mais 3 minutos, logicamente, pelo que eu coisei, quero reposição. Regimental, deputado. Por favor, tá reposição. A reposição. Vou lhe dar mais 3 minutos. Obrigado. Então esse golpe, que foi ilustrado pelo jornal o Globo, só se sabe até agora dele 5% do prejuízo causado. Ali nós tínhamos 500 milhões para fazer uma terraplanagem num terreno na cidade de Bacabeira. E desses 500 milhões, acabou se pagando mais de R$1 bilhão para um consórcio que recebeu, inclusive, sem prestar serviço durante 3 meses, recebeu R$90 milhões. Ou seja, a Petrobras não tinha projeto, não tinha licenciamento ambiental e pagou para o consórcio responsável pela terraplanagem R$90 milhões com a obra sem ter começado. E lá hoje nós temos um rastro de destruição muito grande no estado do Maranhão inteiro, porque se prometeu 180 mil empregos. Os maranhenses acreditaram na refinaria, precisam da refinaria e foram para a região de Bacabeira para instalar ali hotéis, restaurantes, loteamentos foram abertos ali e hoje existe um rastro muito grande de destruição. A pergunta, ministro, que eu quero fazer a Vossa Excelência é: o Conselho da Petrobras é técnico, ou seja, toma decisões com embasamento técnico ou com embasamento político? Na sua avaliação, ministro, estão corretos os valores gastos apenas para a cerca, o canteiro de obras para a terraplanagem e a terraplanagem de Bacabeira num terreno de aproximadamente 100 hectares? E, por fim, o que é que o governo tem a dizer
ao povo do Maranhão, que está lá endividado nos bancos públicos, que desmobilizou as suas vidas acreditando na refinaria e que foi, repito aqui, até agora, vítima apenas de um golpe eleitoreiro. Bom, em relação à refinaria do Maranhão, quero dizer o seguinte: a refinaria do Maranhão está dentro do plano de investimentos que nós temos. Ela já está lá, digamos, há alguns anos, né? Nós temos hoje poucas refinarias, só que uma refinaria, evidentemente, custa caro, e nós lançamos recentemente o plano 1418, ela está lá, ela já iniciaram-se os trabalhos. Eu não conheço as cifras que o senhor mencionou, mas eu posso lhe remeter com precisão aquilo que já foi gasto, aquilo que não foi gasto, nas condições de terraplanagem e tudo mais. Nós tivemos que atrasar um pouco, porque o plano de investimentos da Petrobras é um plano muito grande, e é um plano que exige muito capital. Então, às vezes nós temos que aumentar um pouco o prazo de implementação desses grandes investimentos. Cada uma delas, o investimento é da ordem de mais de 20 bilhões de dólares, cada uma dessas duas refinarias. Então, nós temos tido dificuldades para fazer todo esse programa ao mesmo tempo. Eu quero colocar para o ministro Guido Mantega que eu não fui contemplado com a resposta à pergunta a qual eu lhe coloquei. Eu lhe coloquei duas perguntas, certo? Perguntei sobre a questão técnico-política, o senhor respondeu, e depois perguntei se na sua avaliação estão corretos os valores gastos apenas para a cerca, canteiro de obras e para a terraplanagem na refinaria de Bacabeira. E quero aqui, usando as suas próprias palavras, colocar o seguinte: o senhor, quando coloca um planejamento que existe na Petrobras, subentende-se que esse planejamento, de forma alguma, poderia startar uma obra no Maranhão sem os devidos projetos. E a Petrobras pagou 90 milhões de reais para o consórcio responsável pela terraplanagem na obra lá, durante os 3 primeiros meses, quando não existia sequer projeto e nem licenciamento ambiental. Então eu vou, além de pedir que o senhor me responda, também colocar que eu gostaria de saber que planejamento é esse que a Petrobras faz, que é tão perfeito nas suas colocações, e que permite que sejam pagos 90 milhões para uma empresa, sem que essa empresa coloque um sequer dedal na obra. Por fim, o senhor usou um termo aqui, até para corroborar com um colega que disse que o senhor veio dar aula aqui de inglês e tal, que é a tal da evaluation, que se refere à avaliação. E eu não gostaria, ministro, de forma alguma, até pela sua educação, pela forma que o senhor está se retratando aqui, de ir embora para o Maranhão sem uma resposta adequada, porque eu já fiz essa pergunta a praticamente todo o governo. E o Maranhão precisa de uma resposta adequada para os destinos dos 1 bilhão de reais e para os destinos da refinaria no Maranhão. Então, que o senhor não me deixe aqui levar para o Maranhão o que a gente chama lá, quando os cantores sertanejos, os cantores de seresta lá do Maranhão não sabem falar inglês, que o senhor não me coloque aqui o embromation, mas que o senhor me dê, e dê principalmente ao povo do Maranhão, as respostas que o Maranhão tanto precisa.